Lei da atração. Você já tentou, talvez por meses, talvez por anos. Quando não funcionou, disseram que a culpa era sua. Falta de fé, falta de frequência, falta de comprometimento. Não, o problema não é você, é a teoria. E hoje eu vou mostrar o que a ciência descobriu e o que tentaram apagar antes que você soubesse. Nos próximos minutos você vai entender 3 coisas. Primeiro, por que a lei da atração não funciona do jeito que ensinaram? Segundo, o que um biólogo descobriu em 1980 e que fez a maior revista científica do mundo pedir para queimar o livro. Não refutar com dados, não debater em público, queimar. Terceiro, o que realmente acontece quando alguém prospera e por que forçar pensamento positivo está te esgotando em vez de te ajudar. Abre a caixa preta. Napoleon Hill publica Pense e Enriqueça. A ideia é simples. O que você pensa, você atrai. O livro vende mais de 100 milhões de cópias. Vira indústria, vira religião, vira mercado bilionário, cursos, coaches, rituais de manifestação. E no centro de tudo, uma promessa. A mente é um imã. Pense na riqueza. A riqueza vem. Pense na saúde. A saúde vem. Pense no amor. O amor vem. Em 1952, um pastor chamado Norman Vincent Peale publica O Poder do Pensamento Positivo. Mesmo princípio. Embalagem cristã. 50 milhões de cópias. Em 1986, Louise Hay publica Você pode curar sua vida. Doenças são criadas por pensamentos negativos. Cure o pensamento. Cura o corpo. Milhões de pessoas com câncer, diabetes e doenças crônicas, comprando a ideia de que adoeceram porque pensaram errado. E em 2006, o segredo transforma tudo isso em produto pop global. Entrevistas, documentário, lista dos mais vendidos em 50 pascalizes. Você atrai o que pensa. Simples assim. Só que não é simples assim. E um homem tentou dizer isso antes de todos esses livros chegarem onde chegaram. Em 1981, pagou caro por isso. Rupert Sheldrake era biólogo formado em Cambridge. Não era um alternativo. Não era um místico. Era pesquisador sério com publicações respeitadas dentro do sistema acadêmico convencional. Em 1981 ele publica A New Science of Life. A tese central era simples e destruía o fundamento de um mercado inteiro. O cérebro não é um imã, é uma antena. Sheldrake argumentava que existe um campo de informação que permeia todos os organismos vivos. Ele chamou de campos mórficos. A ideia era essa. Comportamento, hábitos, capacidades. Nada disso vive apenas no cérebro individual. Existe no campo, e organismos sintonizam esse campo ou não sintonizam. Como um rádio. O rádio não cria o sinal. Ele capta. Forçar o rádio não faz ele captar melhor. E aqui é onde o experimento de Sheldrake fica perturbador de verdade. Ele fez um teste com polvos. Polvos em aquários separados, sem contato possível entre eles. Quando um polvo aprendia a abrir um recipiente para pegar alimento, polvos em outros aquários, em outros laboratórios, em outros países começavam a aprender o mesmo comportamento mais rápido, sem contato, sem observação, sem transmissão física de nenhum tipo, como se o campo tivesse sido atualizado, como se o aprendizado de tivesse entrado numa memória coletiva acessível a todos. Sheldrake chamou isso de ressonância mórfica. E o editor da revista Nature, a publicação científica mais respeitada do planeta, fundada em 1869, referência máxima da ciência mundial, escreveu um editorial sobre o livro, não para debater os dados, não para propor um experimento de refutação, para pedir que o livro fosse queimado. A palavra usada foi essa, queimado. John Maddox, editor-chefe da Nature, escreveu: este livro deve ser queimado, não em 1400. Em 1981, num dos países mais democráticos do mundo, pelo editor da revista científica mais influente do planeta. A pergunta que fica é simples. O que naquele livro era tão perigoso que não podia ser debatido? Porque ciência que está errada se refuta com dados. Ciência que ameaça um sistema se tenta apagar.
Mas Sheldrake não estava sozinho. E isso é o que quase ninguém junta. Em 1944, o físico Max Planck, pai da mecânica quântica, Prêmio Nobel de Física, deu uma conferência que ficou registrada. Ele disse: "A matéria como a conhecemos não é a realidade fundamental. Tudo o que chamamos de sólido é vibração, é campo, é informação." Em 1964, o físico John Bell prova matematicamente que partículas subatômicas separadas se comunicam instantaneamente, sem fio, sem sinal, sem contato físico de nenhum tipo. Você muda uma partícula aqui, a partícula correspondente do outro lado do universo responde no mesmo instante. Isso tem nome: entrelaçamento quântico. Não é teoria alternativa. É física experimental confirmada em laboratório. E em 1980, um ano antes de Sheldrake, o físico David Bohm, que trabalhou diretamente com Einstein, publica A Ordem Implicada. A tese central: existe uma camada de realidade por baixo do que vemos, onde tudo já está conectado. O que percebemos como separado é apenas a superfície. Por baixo, é tudo um campo único. 3 áreas diferentes. 3 pesquisadores com credenciais máximas. 3 décadas de trabalho independente, chegando na mesma direção. Campo, frequência, conexão invisível entre coisas aparentemente separadas. Sheldrake não foi queimado porque estava errado. Foi queimado porque estava dizendo em linguagem simples o que os outros estavam dizendo em equações que ninguém lê. Uma equação permanece na academia. Uma ideia em linguagem simples chega em você. E quando chega em você, você para de comprar o produto. Agora conecta tudo isso com o que acontece com você todo dia. Você acorda, olha para sua vida e decide pensar positivo. Faz o ritual. Repete as afirmações. Visualiza o futuro que quer. Nada muda. A primeira coisa que o sistema vende é: você não fez direito. Tente mais. Acredite mais. Compre o módulo avançado. Esse ciclo não é acidente. É um modelo de negócio. Porque se o problema é sempre interno, sempre sua falta de fé, sua frequência baixa, seu pensamento limitante, o produto nunca falha. Só você falha. Mas o que Sheldrake, Planck, Bell e Bohm estão dizendo é outra coisa. Você não está fraco. Você não está vibrando errado. Você está tentando forçar uma sintonia que não funciona por esforço. E existe neurociência explicando por quê. Forçar pensamento positivo na narrativa, o sistema nervoso simpático. Esse é o sistema de alerta, de ameaça, de sobrevivência. Quando você força, quando você empurra contra o que sente para tentar sentir o que não sente, o corpo interpreta esse esforço como sinal de perigo e libera cortisol, o hormônio do estresse. Você literalmente coloca o corpo em modo de emergência tentando atrair abundância. O estado interno que você cria é o oposto do que qualquer campo precisaria para ser sintonizado. Uma pesquisa da Universidade de Michigan de 2011 mostrou que suprimir pensamentos negativos de forma forçada aumenta a frequência desses pensamentos. O cérebro não registra a negação. Quando você pensa "não quero pensar em fracasso", o cérebro processa fracasso. O esforço de afastar o negativo traz o negativo mais perto. Não porque você é fraco, porque é assim que o processamento mental funciona. Então o que funciona não é forçar, é remover o ruído. O campo já existe, a frequência já existe. O que impede a sintonia não é falta de esforço, é excesso de interferência. Medo crônico, urgência constante, ansiedade de fundo, esforço que nunca para. Tudo isso é estática no sinal. O rádio não toca melhor quando você aperta mais forte. Toca melhor quando você remove a interferência. Sheldrake passou as últimas 4 décadas sendo ignorado pela academia oficial, sendo chamado de pseudocientista, sendo excluído de conferências. Em 2013, uma palestra dele foi removida do TED após pressão de cientistas que nunca leram os experimentos que criticavam. A palestra foi removida, não refutada, removida. Os experimentos de ressonância mórfica foram replicados em laboratórios independentes no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Alemanha. Os resultados existem. Os dados existem.
O debate não existe porque o debate não é conveniente. Uma indústria que fatura bilhões, vendendo a ideia de que você atrai com o pensamento, não tem interesse em te explicar que o mecanismo não funciona por esforço. Porque se você entende que não está fraco, que o sistema de sintonia foi sobrecarregado e precisa de silêncio, não de força, você para de comprar a solução que eles vendem. O sinal sempre esteve lá. O campo sempre esteve disponível. O que te venderam foi o esforço errado. A caixa preta está aberta.